Agora sim, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite! Professora! Então vamos dar início a mais um encontro, o encontro 17, onde a gente vai falar, né, o primeiro dos 3 encontros sobre consciência espiritual. Então seguimos ali na mesma metodologia, onde de cada tema a gente vai estar trabalhando em 3 encontros, cada um com um objetivo específico, né? Onde a gente vai entender, perceber e transformar. Então, cada encontro tem esse objetivo. E hoje o nosso encontro vai falar de consciência espiritual. E aí, a primeira colocação que eu quero trazer pra gente é uma passagem que está lá na passagem bíblica, né? Que diz lá em Mateus 6,33, onde Jesus diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Isso é uma passagem muito intrigante, né? Porque buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. Eu acho que até hoje a gente não entendeu essa passagem. Não mesmo. Porque a gente fica a vida inteira procurando o que é acrescentado, o resto, né? Menos o reino de Deus. Porque aí vem uma outra pergunta antes da gente responder essa pergunta, né? O que a gente entende sobre Deus? O que é Deus? Quando a gente fala de Deus, o que vem à nossa mente? É para responder, tá, gente? O que vem à nossa mente? Eu achei muita maldade essa pergunta. É difícil resumir, né? Eu acho. Deus, na minha opinião. Mas assim, vem a primeira palavra. É o Pai, ele representa o amor. O que é? Criador, o que mais? Energia. Amor. Eu acho que é isso, amor. Um ser supremo. Ser supremo. Amor. Onipresente, né? Porque ele está em todas as... Onipresente. O que é, Maria? Tudo ele pode. Então, assim, olha só que com a palavra Deus, quando a gente coloca a palavra Deus, olha quantas percepções nós temos, né, sobre Deus, né? Então, Deus é algo que é muito difícil da gente explicar e com a nossa linguagem, o que a gente tem disponível, com a nossa capacidade. Então, algo que quando a gente fala de espiritual, né, espiritualidade, a primeira coisa que vem é Deus, né? Só que quando a gente vai definir Deus, a gente também não consegue definir Deus. Aí você fala assim, tá. Aí vem lá, o Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus. Putz, que reino é esse? Onde está? Então tá, então ele tem um reino, então onde está Deus? Ele é pai, ele é amor, ele é bondade, ele é tudo, mas onde está Deus? Será que ele está no céu? Eu acho que ele está dentro da gente. Será que ele está dentro da gente? Mas se ele está dentro da gente, o que é o reino dele, então? Então, né? Olha só, olha quantas perguntas, né? Ele está na natureza? Deus está na igreja? Onde está Deus? Acho que em tudo, né? Se ele é onipresente e criou tudo, ele tá em tudo. Ele tá em mim, ele tá no mundo. Eu acredito que ele esteja em tudo. Porque diz que tá em você tudo. quer contemplar Deus, olhe para uma flor, olhe para o mar, olhe para as estrelas. Então Sempre Deus... E se eu sou imagem semelhante dele, Ele está em mim então também. ele está em mim. E se ele criou tudo, então ele está em tudo. Então, me expliquem onde está o reino de Deus. Calma que nós vamos, Jesus né? disse que o reino de Deus não é deste mundo, né? O reino de Deus não é desse mundo. Bom, complicou mais ainda agora, né? Poxa, tava também, né? tentando chegar no raciocínio, agora ficou difícil. Qual foi a frase? A Ciane falou que Jesus disse que o reino de Deus não é deste mundo. Aí já complicou mal um pouquinho a nossa vida, né? A gente não sabe direito definir quem é Deus, né? Onde ele está, e o reino dele não é deste mundo. Mas Jesus falou que a gente tinha que primeiro buscar o reino dele, e tudo mais lhe seria acrescentado. E aí, gente?
e não é desse mundo. E o que a gente faz, hein? E agora? Agora a gente muda de assunto e a gente inventou com ele. Próximo. Não é isso que a gente faz? Então vamos aprofundando um pouquinho, né? Deus, vocês acham que depende de lugar para a gente acessar Ele? Acho que não. 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 Tem alguém que falou alguma coisa ali? Eu creio que ele está em tudo. Está em tudo. Então, tem lugares que a gente vai, ou coisas que a gente faz, que favorecem, facilitam a nossa conexão Sim, com Deus. sim. Então, assim, tem alguns lugares, né? As religiões, as igrejas, enfim, alguns movimentos, umas experiências que facilitam a nossa conexão com Deus. Mas ele não é um lugar, não tem um lugar específico para que eu preciso ir até lá para me conectar com Deus. E espiritualidade, o que é? Religião e espiritualidade são a mesma coisa? Não. Por que não? Responde aí. Tá meio terceirizando assim as respostas. Hoje é o dia de perguntas, lembra? O primeiro encontro é sempre dia de perguntas, para gente fazer a gente Análises. refletir, né? Exatamente. Lembra? É o perceber. Hoje o objetivo do encontro é perceber, era perguntar, Eu tô com o negócio errado. questionar, né? Colocar atenção em coisas que a gente nunca parou para pensar. Manda pra mim esse texto. Então, Não tem isso. Então. a religião, Tem isso aqui mesmo. ela é muito importante, porque ela pode favorecer a espiritualidade. Ela é uma ferramenta, como outras, para acessar a espiritualidade. Mas a espiritualidade, o que é a espiritualidade? É a forma de viver, são os nossos valores, é o sentido da vida, saber quem eu sou, qual o meu propósito de vida, a forma de eu lidar com o mundo, né? De eu me Sim. conectar com o mundo, como eu estabeleço as minhas relações. Então, espiritualidade é um pouco mais amplo, Mais né? amplo. Eu já ouvi uma Olha analogia. que legal essa colocação do que é espiritualidade. Acho que a Sônia de Paula está conectada conosco aí, mas está, Sônia? Está assim? E a Sônia, há algum tempo, várias pessoas falaram para ela que ela tinha que desenvolver a espiritualidade. Imagina o que se passou na mente da Sônia quando falavam isso para ela, né, Sônia? Ela está concordando, Jair. Porque tinha que desenvolver a espiritualidade. Agora, a hora que você está dizendo que é espiritualidade, que de novo está voltando para nós, né? Sim, a espiritualidade nos faz voltar para dentro. Sim. Né? Porque é a nossa forma de viver, a ética, nas virtudes, na compaixão, no perdão, na presença, no amor, na responsabilidade. E se vocês pensarem bem, as religiões, de uma forma geral, nos ensinam o quê? Isso. Exatamente. Elas ensinam o perdão, elas nos ensinam a amar ao próximo, elas nos ensinam a espiritualidade. Por isso que a gente fala que a religião é uma ferramenta, né? É algo que favorece o quê? A nossa espiritualidade. Mas a grande questão é, assim, a religião é uma ferramenta, mas a gente não pode confundir, acho que até me veio ali aquela questão que a gente falou em alguns encontros, para a gente não confundir ação com movimento, né? A religião nos faz fazer um movimento para nos conectar à nossa espiritualidade. Porém, a gente não pode só se apegar à religião, porque a religião é o quê? É uma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo, que acreditam nas mesmas coisas. Religião A tem rituais X, religião B tem rituais Y, e várias formas que são as formas, Sim. as ferramentas para nos ajudar a fazer essa conexão com a espiritualidade. Mas, de novo, eu não posso me apegar só ao ritualística, né? Então, assim, ao rito. Então, assim, eu estou... Opa, o Jair tá com barulho. Fecha ali o da Denise, por favor. Só para melhorar o som aí, gente.
Então, eu não posso me apegar, por exemplo, então eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade se eu for na igreja toda semana. Tá ok. Se você vai na igreja toda semana e você faz o teu trabalho, a lição de casa, ok, mas não é o fato de ir na igreja toda semana que você está desenvolvendo a tua espiritualidade. Vocês conseguem perceber a diferença? Sim. Então, por isso que são coisas A diferentes. espiritualidade é no dia a dia, né? É todo dia. Todo dia você trabalha e desenvolve a tua espiritualidade. Não é num dia X da semana. Então é todos os dias. É porque se tem a ver comigo, comigo semigo, né? Se tem a ver comigo, pra dentro, não tem como se separar de mim. Hoje eu sou eu, amanhã eu não sou eu. Então se tem a ver com como eu enxergo o mundo, como eu vivo as experiências do dia a dia, né? Não tem como eu ser e não ser. Exato. Todo dia você vai ter que ter uma reação em cima daquelas horas que você está vivendo, né? Então é em cima do dia a dia. Sim, perfeito. Então, a espiritualidade é a forma de você viver dentro dos valores. Sim. Da ética, da moral, né, do perdão, do amor ao próximo, de todos aqueles valores que a religião ensina. Então, isso sim é espiritualidade, do Sim. sentido da vida. É porque se eu entendo o sentido da vida, eu não vou ficar tendo atitudes inconsequentes, né, tratando mal o outro. Então, eu entendo o processo da vida, entendo o sentido. Aí, sim, aí eu consigo desenvolver a espiritualidade. Porque hoje, olha só, né, que interessante, tem faculdades que estão dando pós-graduação em psicologia e espiritualidade. Sim. Quer dizer, não é... olha como e por isso que é tão diferente, né? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. Por quê? Porque essas... até busquei um pouquinho do... Como é que chama? Quando tem lá a faculdade, tem o objetivo lá? A grade? Tipo, a grade, né? O objetivo, que é buscar a compreensão da própria existência. Então, ó, a pós-graduação da PUC, por exemplo, tem uma pós-graduação de psicologia e espiritualidade. Lá na descrição do curso, coloca como objetivo buscar a compreensão da própria existência e perguntar sobre o sentido da vida nos define enquanto seres humanos. Então, assim, ela tira do religioso e traz para o ser humano, o desenvolvimento humano. Então, a espiritualidade, ela é uma forma de desenvolvimento humano, de autodesenvolvimento. E a religião, obviamente, ela nos ajuda nesse caminho. Sim. Mas a questão que a gente tem que se cuidar é, né, não se apegar apenas aos ritos, a obrigação de ir lá em tal lugar todo dia tal, e tá resolvido, né? Saio ali de dentro da igreja, né, rezei um Pai Nosso, saio na rua, já chuto o cachorro, já me estresso no trânsito, falo, cara, você aprendeu o quê? Né? Você foi lá para aprender o quê? Você foi lá para aprender valores, né? Melhores formas de se comportar. Então, se você fez isso, né, no seu dia a dia, então você não está desenvolvendo a sua espiritualidade. Então, Sim. Isso que a gente tem que cuidar. E aí, a questão da ciência, né? Por que está se falando isso? Apagou ali. Acho que acabou a bateria. Eu tô sentando. Mas Tá, vai então- pegando lá. Então, beleza. Então, a ciência descobriu algo como, colocar pesquisas em psicologia, psiquiatria e neurociência mostram que pessoas que cultivam uma espiritualidade saudável tendem a apresentar, em média, mais resiliência, menor ansiedade, maior capacidade de enfrentar as perdas, maior esperança, maior senso do propósito, mais bem-estar emocional, melhores relações sociais. Não porque pertencem a uma religião, mas porque encontraram um sentido de viver. Sim. Encontraram a sua espiritualidade. Tem isso desenvolvido. Então, quando a gente fala de consciência espiritual, é disso que nós estamos falando. Dessa consciência de desenvolver esse nosso sentido da vida. Dentro dos valores, né? E dentro de tudo aquilo que nos conecta a ser um ser humano melhor. Então, Sim. consciência espiritual está ligado a isso. Tem um palestrante, né, o Haroldo Dutra Dias, que trabalha muito a questão, que hoje já se fala muito, em inteligência espiritual. Do mesmo jeito que você vai desenvolver o QI, né, que é a inteligência,
o QE, que é a inteligência emocional, Uhum. tem o inteligência espiritual. Você desenvolver a inteligência espiritual. Por quê? Porque é a capacidade de encontrar sentido da vida, de novo, ó. Agir de acordo com valores profundos e desenvolver uma consciência que orienta nossas escolhas, independente da religião que seguimos. Então, isso independe da religião. Então, eu posso achar tudo isso na religião A, B, C, não importa. Lembra? A religião é apenas uma forma de você chegar lá. Né? Em cada religião, ela mostra caminhos. Né? Um faz de um jeito, outro faz de outro faz de outro. Só que todas elas levando a quê? Querendo desenvolver, no fundo, a inteligência espiritual. Então, que é a espiritualidade. Tudo isso que a gente está falando. Então, hoje, se você pensar, né, nas nossas relações, a inteligência espiritual, o quanto ela precisa ser desenvolvida para que a gente tenha relações melhores. Sim. Né? Porque ela traz todos esses valores do ser humano, né? Desenvolvendo os valores do ser humano para que a gente tenha o quê? Uma vida melhor, né? Como ele falou, né? Mas quem que não quer, né? Ter menos ansiedade, ter mais esperança, ter melhores relações sociais, um melhor equilíbrio emocional. Então, a inteligência espiritual, né? Ou a espiritualidade, ou a conexão com Deus, ela faz tudo isso. Tá tudo muito interligado. Vocês estão muito quietos, gente, vocês me assustam. Estamos ouvindo. E aí? Concorda? Alguém lá do online tá falando alguma coisa, Jeff? Não. Não? De novo, eu volto lá no princípio, né? Quem é Deus, quem é o reino de Deus e quem sou eu, né? Uhum. É um só. Então, agora sim, com todos esses conceitos... Espiritualidade, né? Sim. E agora sim, a gente fazendo uma percepção sobre todos esses conceitos, dando essa devagada, essa pincelada em todos esses conceitos, será que a gente já tem base para entender essa frase de Jesus? Vamos lá, vamos analisar? Vamos fazer uma análise? Vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma análise? Ó, ele falou, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. O que será esse reino de Deus, então? O meu eu? Meu eu? E a consciência? Meu eu. A consciência? A consciência. Meu eu. Meu eu. Então, o reino de Deus, né? O que... Bom, vamos lá. Vamos falar nos valores de Deus. Amor, o que mais? Quais os valores de Deus, assim, como se a gente fosse falar os atributos de Deus que a gente pensa. Quando você pensa em Deus, amor, Verdade. verdade, Paz. paz, Compaixão. compaixão, Justiça. justiça, Não, me deixaram meio sem nada, né? perdão, Perdão. fé, gratidão. Isso são os que quando a gente pensa em Deus, a gente pensa que ele é justo, que ele é amoroso, que ele é bom, que ele é misericordioso, que ele é perfeito, ele é protetor. Então, será que a gente poderia arriscar que esses valores são o reino de Deus? Cri, 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 cri. Será que o reino de Deus... Eu vejo assim, né? Eu vejo, se eu não estou bem comigo, eu estou com raiva, eu tenho inveja, eu não estou bem, eu não tenho como ver esses valores, eu não tenho como ver esse Deus. Então, se você está assim... Eu não tenho como enxergar um Deus se eu não estou bem comigo. Então, se você está nesses sentimentos, você está no reino de Deus, Jair? Eu posso estar na terra, no reino de Deus, acho que ainda estou longe. Não, mas colocando nesse aspecto Porque que a gente... se nós estamos falando
É assim, né? É para discutir mesmo. Se Deus é amor, bondade, tudo isso que nós estamos falando, e eu não estou praticando, eu não estou no reino de Deus. Não estou no reino de Deus, então se eu... Deus é a minha consciência, Deus é uma frequência, e eu não estou dentro dessa frequência, não estou no seu reino. Então se a gente está com sentimentos, né, as emoções em desequilíbrio, inveja, estou estressado, estou em sentimentos de escassez, estou vibrando no medo, não tenho confiança, Tenho mágoa. né? Tenho dificuldade de perdoar, tenho... que mais, gente? Sou mesquinho, sou invejoso, egoísta. Arrogante. Então, todas essas coisas. Se o reino de Deus é o contrário disso, então se eu tenho esses sentimentos, significa que eu não estou no reino de Deus. E Jesus disse que buscai primeiro o reino de Deus. E depois tudo mais lhe será acrescentado. Eu não quero dizer muita coisa não, mas na hora que esses vídeos saírem do comum e for público, que segurem as religiões. Mas as religiões, elas são um caminho para esse reino de Deus. No que nós estamos discutindo, no entendimento Sim. de um pastor, no entendimento de um padre, no entendimento de um religioso fervoroso, o reino de Deus é um pedacinho que ele vai comprar lá em cima, não a consciência. Por isso que nós estamos no nosso despertar da consciência, para olhar por outros aspectos. E tá certo, Jair, a sua colocação. Acredito que sim. Essa colocação do Jair é muito bacana, né? O lance de comprar. Mas esses comportamentos, a gente pensar que Deus é isso, isso e aquilo, e a gente está buscando a Ele e vai comprar um lugarzinho do céu, se tornar isso, o que eu estou fazendo? Estou ganhando esse ingresso para acessar esse reino que Jesus diz para a gente buscar. Não seria isso? Por exemplo, se eu estou olhando para mim e me tornando uma pessoa semelhante a Deus com as características que Ele é, automaticamente eu ganho o ingresso para acessar esse reino. Ou não? Não faz sentido? Não faz o sentido, porque o reino é você mesmo. Você não compra nada, você se prepara, você evolui, você cresce, você se entende. Tem uma pergunta que diz assim, ó, o que dentro de mim ainda me impede de reconhecer o reino de Deus? Pois é, o que dentro de mim me impede? O egoísmo? A inveja? O ciúme? O orgulho? Tudo isso impede de eu acessar o reino de Deus. E aí, por que ele diz que tudo mais lhe será acrescentado? Será que faria sentido a gente falar assim que se eu tenho um equilíbrio emocional, se eu vibro na fé, na confiança, no amor, no perdão, na misericórdia, se eu entendo o outro, se eu tenho boas relações, se eu tenho paz de espírito, como é que é a minha vida? Tudo flui, né? Tudo mais já foi acrescentado. Olha que bonitinho. Voltamos ao último encontro. Entendo perfeitamente agora as colocações de Mr. Grael. É. Que agora caiu a ficha do que ele estava nos colocando. Numa enrascada. Pois é, gente. Então, se você colocar todos esses valores do reino de Deus no centro da vida, da tua vida, o resto vai tudo se organizando em volta. Sim? Sim, com certeza. Sim, porque sua vida vai alinhando, né? Vai alinhando, vai ficando leve. Ficando leve. Simplesmente vai vibrando acontecer. de forma positiva, você não pratica o mal, você não vibra no mal, você faz o bem e aquilo que é bom atrai o semelhante. Tudo que você dá pra vida, a vida te devolve. Uhum. Se você só dá coisa boa pra vida, ela vai devolver o quê? Só coisa boa. E aí, tipo, né? De novo lá a máxima de Jesus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus é o quê? É você desenvolver todos esses valores do reino de Deus. E amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo o próximo igual eu me amo,
eu não vou, né? Eu não vou machucar, eu não vou ofender, eu não vou Eu humilhar, eu não vou reconheço roubar. Deus que está no próximo. É, exatamente. Olha, até me arrepiou, Fernanda. Eu reconheço Deus que está no próximo. Então, isso vai se refletindo em tudo na minha vida. Então, eu acho que Jesus tinha razão no que ele falou. E hoje a gente entendeu. Demorou um pouquinho, gente. Só demorou 2026 anos, né? A gente tá bom nisso, né? A gente é A rapidinho. gente começa de trás pra frente, né? Ah, Daí leva uns aninhos pra entender. uhum. Porque assim, se alguém observasse apenas meus comportamentos, sem saber da minha religião e sem ouvir as minhas palavras, será que ela encontraria os sinais do reino de Deus em mim? Galera, vamos finalizar. Tipo, né? Acho que é uma pergunta Sim. bem profunda pra gente fazer. Você não precisa falar nada, só com seus comportamentos. Se alguém observasse, será que ela conseguiria reconhecer Deus em mim? Pesado, né? Bom demais. Depende do dia. Depende do meu humor. Tem dias, Ó, tem dias que Deus está muito forte. Tem dias que Quem Deus está analisando? Uhum. quem? É, tipo isso, né? E aí? Gente, vocês estão muito quietos. Falem alguma coisa, por favor. Ai, Deus. Ai, Deus. E aí, então, assim, né? Buscar, porque tinha muita interpretação assim, né? Se eu busco o reino de Deus, então agora Deus traz tudo pra mim, não preciso fazer mais nada. Então, cuidado, né? Com essas interpretações. Não, É, porque daí, por exemplo, não vou fazer mais nada. Preguiça, já se afastou. já se afastou de Deus. Já tá terceirizando, né? Tá Tá terceirizando. vadiando, já era. Se lascou. Então, desenvolver a nossa espiritualidade, essa conexão, faz a gente ter uma vida melhor? Com certeza. Sem dúvida. Acho que sem dúvida. Torna a vida mais leve, né? Como a gente estava conversando anteriormente. A gente vai pegando as pedrinhas de gelo e vai derretendo elas, né? Sim. E aí o caminho começa a ficar mais leve quando eu não carrego mais 500 quilos nas costas, né? E aí eu consigo correr, aí você consegue flutuar, aí você consegue olhar pro próximo e pro lado, né? Reconhecer Deus nas Sim. outras pessoas. E aí, sei lá, é um pouco uma viagem talvez um pouco poética, não sei, mas acho que o mundo fica mais colorido, né? Fica mais leve, mais colorido, Sim, fica mais gostoso de viver. sim, imagine você numa vida assim, que você tá com todas essas qualidades dentro de você. Você não tem mais o peso da dor, do sofrimento, da mágoa, da raiva, de nada disso. Gente, perfeito. Tá no reino de Deus mesmo. Tá no reino Tá no de reino Deus. de Deus. Uhum. Está vivendo, vivenciando o reino de Deus. Exatamente. E Jesus também falou, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que será que isso quer dizer? Que Deus é amor, paz, felicidade, Então, justiça. se Deus é tudo isso e eu sou a imagem e semelhança dele, Eu tenho tudo isso dentro de mim. eu tenho tudo isso dentro de mim. Se eu ainda não consigo reconhecer isso dentro de mim, é porque eu ainda não aprendi a olhar para isso e desenvolver. Mas a essência existe. Tá ali. Não despertou, Mas tá ali. mas tá ali. E todos nós temos a mesma essência. Então, o que é desenvolver essa essência, né? É nos tornar seres humanos melhores, buscando os valores do ser humano. O valor do ser humano é o quê? É buscar tudo isso. É amor, é paz, é fé, é confiança. E todos nós temos essa mesma capacidade e nós somos... tem outra coisa que Jesus falou também. Vós sois deuses. Sim. Então, por que será que ele falou isso? Porque nós temos todos os atributos de Deus em desenvolvimento. Ainda não aprendemos, não desenvolvemos isso. Mas nós temos esse potencial de desenvolvimento. E por que a gente traz esse tema para o autoconhecimento? Porque a gente só consegue olhar para tudo isso, reconhecer e desenvolver a partir do momento que a gente começa a olhar para dentro e se conhecer. Quando a gente vai mexer no armário, né? Não vai mexer no armário. Você vai mexer no armário e você, acho que esse aqui não precisa ter aqui guardado, não. Exatamente. Vai ter que olhar para dentro e ver o que eu tenho que modificar, o que eu tenho que descartar e o que eu tenho que alimentar. Que tá tudo Perfeito. dentro. Perfeito. Tá tudo dentro
Tudo está dentro da gente. Isso. Como diz Jesus, quem tem olhos para ver, Que veja. veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí, quando a gente... Qual que é a nossa hoje, talvez, a nossa maior dificuldade, né? Hoje, nós, no mundo em geral, o relacionamento com o ser humano, né? A gente tem desentendimentos, a gente tem discórdias, a gente tem um monte de coisa, né? Por isso aí que estamos do jeito que estamos, né? Guerras, por quê? Porque é o ego que predomina, né? E aí, quando a gente trabalha isso, esse desenvolvimento, você aprende a olhar o ser humano, o outro, que por mais que ele discorde de você, por mais que ele faça coisas diferentes do que você acha correto, também ali tem o quê? Um Deus em evolução, em desenvolvimento. Em construção. Em Plaquinha construção. de obras, né? Em obras. Ele também tem a essência. A professora Luciliana Galvão, ela tem uma história, que eu não sei se é dela, ela conta sempre nas palestras dela, que imagine assim, né, um colar de pérolas. Você já ouviu essa? Um colar de pérolas. Então ela fala assim, que aí a pérola lá do colar, ela sim, ela olhava só para ela. Então ela se achava brilhante, linda, maravilhosa, né? Aquela pedra perfeita, redondinha, ela se achava o máximo. E aí até que um dia ela resolveu olhar para dentro dela. Para dentro dela, nossa, acho que tem mais alguma coisa aqui dentro de mim, não é só tudo isso que eu estou enxergando. Ela voltou para dentro e começou a olhar para dentro dela. Aí ela percebeu que dentro dela passava um fio, né? Que era uma cor azul, aquele fio. E ela achou aquilo lindo, né? Falou, nossa, eu além de ser essa pérola linda e brilhante, eu tenho esse fio azul que passa dentro de mim. Nossa, eu sou maravilhosa, né? Aí, de repente, ela olha para o lado e viu que existiam outras pérolas e por dentro de todas elas passava o mesmo fio. Hashtag indignado. Então, o que é isso, né? Então, nós somos as pérolas e somos todas as pérolas do colar de Deus, né? Que tem essa essência. Esse fio passa por dentro de todos nós, né? Então, todos nós temos a essência divina. Então, a pérola ali, né? Aquela pérola que é um desafio na minha vida, ela também passa por dentro dela a essência, o fio, que é a essência divina. Então, também tem um ser humano ali em desenvolvimento. Então, quando a gente aprende a desenvolver a espiritualidade que vem através do autoconhecimento, de todas essas conversas, tudo isso que a gente está falando, a gente começa a enxergar o outro como esse ser em desenvolvimento, assim como eu também estou em desenvolvimento. Então, do mesmo jeito que eu me aceito, né, no meu estágio que eu estou, entendo que eu estou caminhando, né, ainda tem coisas que ainda não consegui, eu entendo que o outro também tem coisas que ele ainda não conseguiu. E ele também está no caminho dele, desenvolvendo o que ele precisa desenvolver. Despertando no momento que ele resolver despertar. É só mandar para ele o link do grupo de Despertar da Consciência. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Então, gente, tudo volta para onde de novo? Pro eu. Para dentro. Para dentro. Tudo, a solução tá tudo dentro. De novo. De novo. Por isso que fala que a salvação é individual, né? A salvação. Que é eu por eu. Eu por eu mesmo. Ninguém salva ninguém, né? Gente, o silêncio hoje tá... Não, é muita reflexão, né? Meu Todo Deus mundo do céu. todo Uma mundo. reflexão em cima da outra. Uma reflexão em cima da outra. Mas assim, me deixou muito impressionada quando eu ouvi falar de inteligência espiritual, quando vem faculdade falando em pós-graduação de espiritualidade. Eu achei assim... O meio acadêmico trazendo isso, né? Porque geralmente o meio acadêmico se afasta disso, né? Ah, mas graças a Deus isso está mudando. Tem muitos médicos olhando para o corpo, o ser humano, além do corpo Além físico. de matéria, né? Além de matéria. E espiritualidade sendo reconhecida, né? Exatamente. Como
para eles, para o meio acadêmico, como realmente uma ciência a se estudar, né? Sim. Algo a se evoluir, a se aprender, a entender. O médico que meu marido faz cirurgia, ele fez teologia e ele é espírita. Por causa de tudo que aconteceu em centro cirúrgico. Uhum. Sim. Ele é católico, sim, mas tipo Sim. assim, ele foi pra teologia Para entender. sobre. Sim. Entender, né? Porque eu imagino, dentro do centro cirúrgico deve Segurar acontecer um coração na mão, coisas. segurar um coração na mão. Deve acontecer muitas coisas que não tem Não, muita e assim, explicação. por que um ser humano fica doente e o outro não, né? Porque todos nós temos a célula cancerígena dentro de nós, né? Por que alguns desenvolvem o câncer e outros não? Então tem algo além do que, né? As emoções, essas questões que a gente está falando, ela interfere muito na nossa vida, muito. Por que as pessoas têm um organismo bom e outras não têm? Exatamente. E aí que muitas pessoas, com todo o respeito do mundo, as pessoas que morreram com Covid, teve gente pior que estava entubado e tá vivo. Exatamente, porque cada ser humano é único e responde a sua qualidade interior. Não que quem morreu não fosse bom, não é isso. Mas assim, tudo tá dentro da gente. Conforme você vê a vida, o que você sente, como você pensa, isso reflete em tudo. E se desenvolver, né? Uhum. Então, se a gente, né, já estudou que as emoções, como a Ciane falou, né, elas interferem diretamente na nossa saúde. Então, quando eu busco o reino de Deus e desenvolvo todos um padrão, um equilíbrio emocional melhor, sentido da vida, então eu equilibro minhas emoções, consequentemente minha saúde melhora. Então, Sim. a saúde lhe será acrescentada. Podemos dizer assim? Sim. Quando eu busco, se eu busco o reino de Deus, que é tudo isso, a saúde lhe será acrescentada. A prosperidade, como a gente Será falou, acrescentada. lhe será acrescentada. O equilíbrio emocional lhe será acrescentado. Todas as demais coisas, né? E aí vai de pessoa para pessoa, aquilo que é mais delicado, difícil, né? Uhum. Que é geralmente superficial, né? Quando a gente abre o armário, a gente só, o que tá no cabide ou o que tá na gaveta, né? Mas o que tá lá no fundo do armário, aquilo lá que tá lá escondido lá e tal, vai ser acrescentado aos poucos conforme você for trilhando esse caminho de autoconhecimento, cada um- evolução. Como é que é? Segundo suas A obras. cada um segundo suas obras. Você vai ganhando de acordo com as suas obras. Então, à medida que você vai avançando, né, no seu reino de Deus, mais perto você vai chegando do reino de Deus, né, a recompensa vem. O que é a recompensa? Tudo isso que a gente falou. Tudo esse equilíbrio emocional, que interfere na saúde, que interfere no nosso profissional, Sim. que interfere na minha vida financeira, que interfere em tudo. Sim. Então, à medida que eu vou caminhando em direção ao reino de Deus, as coisas, de cada um segundo suas obras, como disse Jesus. Vai fazendo sentido, né? Demorou 2000 anos, mas que a gente está entendendo agora. A gente está começando a entender agora algumas coisas. Muito bom, gente, muito bom. E aí? E agora? E agora? O que a gente E faz agora? E a gente faz agora? Vocês falaram tão pouco que, ó, o que eu tinha programado para falar já acabou. E aí, vamos buscar o reino de Deus, gente? No próximo encontro, a gente vai falar sobre perceber, daí como isso tudo aparece no nosso dia a dia. E daí no terceiro encontro, como transformar, né? No terceiro encontro, nós vamos chegar no reino de Deus, gente. Amém, É uma promessa. Amém. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para acrescentar. E assim, né? Quanto é importante a gente olhar. Já tinha pensado assim, Maria? Não. Nunca. Nem imaginar. Nunca tinha pensado por esse aspecto. E você que é uma pessoa tão lógica e racional, faz sentido? Muito sentido. Muito. Muito Por sentido. isso que eu fico aqui pensando como que eu nunca pensei nisso. E você, Ana? É a mesma coisa. Como é que a gente, né, viveu até agora e nunca pensou nesse formato, né? Nunca pensou Como nisso. tem muita sensibilidade em tudo que foi falado pra gente entender que é isso mesmo, né? A gente nunca pensou nisso. Falta. Aqui tem um trechinho que diz assim, ó, a espiritualidade começa quando deixamos de buscar todas as respostas apenas fora de nós e aprendemos a escutar nossa vida interior.
O propósito da direção, a consciência transforma a culpa em aprendizado, o perdão devolve a liberdade e a esperança abre espaço para novos caminhos. Conhecer a si mesmo é iniciar uma jornada de encontro com aquilo que, em nós, ainda espera tornar-se consciente. Ai, ai. Olhar para dentro é, como diz o Jung lá, é você olhar para as suas sombras, né? Transformar essas sombras em luz. Pois é. Acho que é engraçado que conversando assim, fica tão simples, né? Foi tão simples, cara. É, gente, é tão Foi simples. tão transparente, tipo, como se fosse um lago que você vê os peixinhos lá no fundo. Mas aí Exatamente. tá aí há 2000 anos pra gente, né? Mais de 2000 O anos pra problema é que gente. Mas é que esse lago, ele realmente... Sabe qual que é o problema, Leona, que eu enxergo? Todos nós temos esse lago azul com os peixinhos lá. O problema é que a gente vive numa vida tão agitada que volta e meia a gente tá jogando coisa no fundo e mexendo assim, ó. E levanta aquela areia e você não consegue enxergar nada, fica tudo turvo. A raiva, levanta areia. A mágoa, levanta areia. O estresse exagerado, o excesso de preocupação, o medo de não dar conta. Tudo isso turva esse lago cristalino que está dentro da gente. Então, à medida que a gente vai trabalhando essas questões e essa areia vai abaixando, você vai conseguindo enxergar a beleza que tem em volta. Acho que esse é um exemplo maravilhoso pra gente compreender a vida como um todo, né? Compreender a vida como um todo. Porque tá tudo ali, né? O problema é que a gente... Tem que parar para olhar, né? E parar para olhar e se dedicar a estudar, entender, fazer movimento, mexer naquelas coisas que às vezes vai doer pra gente mexer. Mas a gente não quer perder tempo nisso e a gente investe todo o tempo fora. E aí, assim, eu vi alguém falando, não sei, tipo, algum sábio filósofo, que chega a ser, assim, insano esse movimento que a gente faz. De buscar tudo fora, quer resolver tudo fora. Né? Você quer mudar o outro, você quer só trabalhar mais, você quer conquistar XY coisa, você faz todo, você gasta toda a energia, só que a gente não dá conta. Né? A gente já percebeu que a gente não dá conta de fazer todo esse movimento fora, que é muita coisa. Né? E aí agora eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, eu não gosto do fulano, não tô conseguindo, eu preciso que ele mude, eu preciso que o meu patrão mude, eu preciso que isso mude, o governo mude, o clima mude, eu preciso que tudo mude para ele ser feliz, né? E aí a gente não dá conta, né? Menos eu, né? Menos eu. E aí, tipo, esse filósofo, essa pessoa falou, isso chega a ser insano o que a gente faz. E quando a gente vai e faz um movimento, né, ao contrário, olha para dentro e vai trabalhando tudo isso que a gente está construindo aqui, essas conversas, né, de despertar da consciência, 17 semanas, né, falando, né, a gente vai voltando e a gente vai entendendo que é muito mais simples, que tá mais fácil de resolver, porque, né, mais fácil entre muitas aspas, mas é mais fácil, mas tá na minha mão. Né? Tem uma solução. Tem uma solução e tá na minha mão eu resolver. A gente gasta muito mais energia, segurando as nossas máscaras, construindo as nossas máscaras, do que vivendo a nossa essência. Porque a gente gasta energia segurando uma situação, por exemplo, eu não quero que o medo de julgamento. Você tenta fazer tudo para que ninguém te julgue. Você tá ali gastando energia com aquilo. Se você soltasse isso e deixasse para lá, e olhasse para dentro de você e pensasse, nossa, por que eu tenho esse medo? Por que isso? Entende? E a gente fica lá cultivando essas máscaras de bom pai, de boa mãe, de bom funcionário, de bom filho, de bom isso, de bom aquilo, e na verdade a gente não olha para dentro e vê quem a gente realmente é. Não tem tempo, né? Não dá tempo, né? Não, exatamente, porque a gente vive num teatro. Eu colocaria mais um ingrediente nisso tudo, né? As crenças limitantes. Sim. Né? De tudo que nos foi ensinado, de tudo que nos foi conduzido, de tudo aquilo, porque é como se eu colocou, a gente está sempre procurando as coisas nos outros, sempre a culpa do terceiro, e a gente não olha para nós, para dentro, né? E quando a gente olha para dentro, aí a gente tem as nossas limitações.
Nós também temos as crenças, porque assim aprendemos, assim crescemos, assim vivemos, e tem que desprender de tudo isso. E quando a gente começa a olhar para essas crenças, a gente começa a ver o que nos limitou, o que nos adoeceu, como nós falamos há pouco. Então, é tudo de novo para dentro. E o trabalho da espiritualidade que nós estamos discutindo agora faz todo sentido. Como que a gente desapega dessas crenças, como a gente entende que espiritualidade não é uma religião, que sou eu mesmo, que o reino de Deus sou eu. Então, é muito mais do que isso. São 17 semanas para a gente interpretar, para a gente estudar e para a gente compreender melhor. Não é só o dia de hoje. Nós vamos ter que olhar para as 17 semanas e achar o pedacinho de cada elo desta corrente que leva à nossa espiritualidade. Perfeito, Jair. Por isso que, né, tão importante, né, essa consciência espiritual, né? Então a gente teve despertando ao longo de todo esse tempo várias consciências, né? E aí agora, né, vem essa consciência espiritual para, né, que isso tudo serviu de base para a gente entender, né, sobre quão importante é a gente desenvolver essa consciência espiritual. Qual a diferença? Ansioso por saber o que vem no próximo capítulo. Isso aí, gente. Então, por hoje, né, acho que deu para a gente perceber algumas coisas. Bastante. Eu não sei vocês, mas o meu estado é de desespero. Ai, ai. Eu estou preocupado dos cortes deste tema na mídia. A gente vai colocar só os polêmicos. Ai, ai. Tipo isso. Deus não dá nada pra gente que a gente não possa resolver. Então, tá tudo bem. E seu Grael que se resolva. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Então, gente, acho que isso por hoje, né? A gente dorme com um barulho desse, com essa pedrada do dia de hoje. E aí, no próximo encontro, vamos seguindo aí na reflexão, para que a gente desenvolva a nossa consciência espiritual, espiritualidade, inteligência espiritual, né? Dá o nome que quiser, para que a gente realmente chegue mais perto do reino de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos chegar logo perto desse reino. Já sabemos o caminho. Temos um mapa. Um fundo de reserva, né? Já não vou nem usar mais para comprar o reino. Já muda o nome da caixinha. Então é isso, gente. Vamos aos recadinhos finais? Recadinhos, influencer. Vai lá, Tainá. Recadinhos. Galera, siga a gente nas redes sociais. Esse vídeo vai estar tanto no Spotify quanto no YouTube para você assistir de novo, marcar as partes importantes, mandar pro seu amigo que está precisando. Você que está assistindo pelo nosso YouTube, siga nossas redes sociais que lá vai ter vários cortes bem legais. Não esqueça de se inscrever. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Até terça que vem. Até mais. Gente. Fiquem com Deus. Amém. Daqui a pouco.